Bom, acabou de terminar a partida do Chelsea contra o Servette e a coisa tá muito mais crítica do que o que parecia. A gente perdeu pro Servette de 2-1. Não só uma derrota, como o nosso único gol veio de um pênalti que talvez tenha sido até mesmo um migué. Então uma partida muito crítica. Não só isso, hoje a partida ela foi morna e o Servette conseguiu ficar sobre o domínio do jogo em alguns momentos. Foi um jogo equilibrado entre as duas partes. E eu já repeti aqui no outro vídeo, o Servette não é um time de nível nem de Premier League. Isso aqui é um sinal vermelho total. As coisas estão muito estranhas aqui, cara. É sério, a gente tem que conversar sobre isso aqui hoje. Hoje, as coisas passaram do limite. Perder pra esse time não é aceitável. Vamos conversar sobre tudo isso aqui hoje, ok? Enfim, o Chelsea foi pra campo com 3-2-4-1 e o Servette também foi pra campo com 4-2-3-1, na verdade. Pra quem não me conhece, sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja bem-vindo ao Plano Blues. É estranho um time ganhar de 6-2 do Wolves e no jogo seguinte conseguir perder para o Servette de 2-1. Talvez a partida do Wolves diga mais sobre a situação do Wolves do que do Chelsea. Talvez aquilo tenha sido um extra, um acontecimento. Porque eu tô vendo o mesmo time que tava jogando na pré-temporada, que tava jogando no começo da temporada, o mesmo clube, os mesmos jogadores. Pode ser que uma galera venha dizer, mas é que a gente tava com os reservas em campo, como se esses reservas não fossem os titulares da temporada passada, como se esses reservas não fossem jogadores que um deles sozinho vale mais que o elenco do Servette. Tudo isso conta, ok? São reservas que valem muito mais grana do que os jogadores que jogam no Servette. O salário de um jogador do nosso time vale mais que o salário de quase todos os jogadores do Servette junto. Não dá pra achar isso aqui normal, cara. Sinceramente, não sei pra você, mas pro meu clube, eu sou torcedor do Chelsea há muito tempo, não era assim, cara. Assim, eu nunca vi uma época tão ruim. É bizarro o que tá acontecendo aqui, cara. Não é acreditável uma partida dessa, cara. E são muitos os problemas que deu pra ver em campo, cara. Eu senti que muito jogador do Servette estava melhor que o do Chelsea. O plano do Chelsea foi extremamente ofensivo, foi o 3-2-4-1 mais ofensivo possível. Não pensou muito na parte defensiva. Por outro lado, o Servette vai com um plano contrário. O plano do Servette era mais defensivo. Eles hoje conseguiram controlar o ritmo do jogo muito mais do que na primeira partida. Na primeira partida tava mais um jogo de basquete, onde a bola ia pra um lado pro outro. E em alguns momentos o Servette vinha com bons ataques e não conseguiu fazer o gol. E em outros momentos o Chelsea também. E hoje foi diferente. Hoje o Servette conseguiu controlar os seus ataques, controlar o seu meio de campo, controlar como se defende. Controlou as ações do jogo e o Chelsea produziu pouco espaço. Sim, Nkunku perdeu o gol. Sim, Cole Palmer perdeu o gol. Sim, Mudryk perdeu o gol. Tudo bem, ok? Acontece. São coisas que acontecem, mas não dá pra não colocar na conta de quem tem que colocar, cara. Porque, por um lado, não importa se o seu ataque, que tem 5 peças atacando, que são muito mais caras que o adversário, estão criando jogadas ofensivas, se a sua defesa tá horrível. Nesse jogo foi o que eu vi, cara. Uma defesa horrível. Uma defesa que não funciona, uma defesa completamente exposta. Qualquer jogada gera um ataque no Chelsea, cara. Você não precisa elaborar um plano. E aqui eu vou te explicar o que vai acontecer durante essa temporada, se isso aqui continuar. E eu acho que vai, ok? Vou te explicar detalhadamente como vai ser a temporada. Vamos lá. A gente vai enfrentar o Nottingham Forest, digamos assim. O que é que eles vão fazer? O que é que um técnico inteligente vai fazer? Pô, mano, o Chelsea, ele vai querer ganhar campo em cima de mim, então ele vai querer ganhar espaço no campo. Eu vou colocar jogadores pra recuperar a bola no meio de campo e na defesa. Vou colocar jogadores que tem um passe decisivo melhor, que consigam ter uma disputa mais física do campo. E no ataque eu vou colocar velocistas, então eu vou pra um plano de Ioni e Elanga, que são muito bons em velocidade. Talvez eu até saque o Hudson-Odoi pra poder ter um contra-ataque muito forte e letal. Nesse momento, quando eles roubarem a bola, eles só vão contra-atacar em velocidade com Ioni e Elanga e vão fazer o gol na gente. A partir desse gol a gente vai se desesperar e vai ficar cada vez mais exposto. E aí a gente vai perder pra esses times, ok? É um resumo que eu te dou aqui da temporada, que vai acabar acontecendo se continuar desse jeito aqui. Porque é uma fraqueza que é muito fácil de você perceber. É só você dar campo e contra-atacar o Chelsea que você faz o gol. É uma decisão muito fácil de você tomar. É a decisão de, sei lá, o West Ham sacar Nicolas Füllkrug do campo pra colocar Michael Antônio. Porque Michael Antônio é muito mais rápido, Michael Antônio tem muito mais físico, ele faz um contra-ataque muito bom. Então eles vão tentar explorar esse tipo de coisa. Quando você tem esse tipo de fraqueza de core, o padrão do time é ter esse tipo de fraqueza, é algo explorável. Lembre-se, e aqui eu deixo claro pra vocês, Pochettino não tinha esse tipo de fraqueza. Muita gente confunde. O problema é que Pochettino ele era tão agressivo e ele não conseguiu equilibrar o clube como ele conseguiu equilibrar, por exemplo, o Spurs, o Tottenham, que a gente acabava tomando gol. Mas, por exemplo, isso não quer dizer que ele não sabia equilibrar as coisas. Ele até sabia, ele só não queria fazer. Lembrando, nos últimos períodos da temporada de Pochettino aqui, ele já tinha equilibrado bem mais o time. Foi mais o início dele. Ao fim do projeto ali dele, tava sólido. A gente terminou em 6º lugar. Eu, inclusive, falei disso. Eu falei, não, Pochettino pode acabar ganhando alguma coisa e tudo mais. Se der os jogadores certos e tudo mais. Eu só não queria investir, porque eu achava que não seria bom para os jovens. Porque a gente podia perder um jogador permanentemente com a lesão grave, por causa do jeito que ele treina o jogador. Esse tipo de questão que eu entrei. São detalhes mais técnicos, detalhes mais, no minucioso, assim, de achar que, pô,
não é tão bom pra esse treinador tá treinando jogadores que não sabem o que fazer com a bola. É melhor que ele treine jogadores mais velhos. Ele não é feito pra treinar jovens. Esse era o meu pensamento. Um pensamento que vai da linha com o projeto. E minhas críticas a Pochettino era essa. Minhas críticas a Enzo Maresca hoje não é mais isso. Minhas críticas a ele, isso aqui é patético. Nós perdemos pra um time da Suíça que não é nem o melhor time da Suíça. Nada a ver, cara. Eles conseguiram ganhar uma partida do Chelsea. Eles conseguiram agora no SofaScore que eu tô olhando, tá 6.99 pro Servette e 6.85 pro Chelsea. A nota média deles foi maior que a nossa, cara. Não tem como isso aqui ser aceitável, cara. Desculpa. Se você é um torcedor que se rebaixou a esse nível de achar aceitável perder pro Servette, desculpa, você é um péssimo torcedor, cara. Não é pra um time que nem o nosso tá perdendo pro Servette. Não é pra um time que não o nosso tá empatando com o Servette. É ganhar ou ganhar. Não tem outra escolha. E o único cara que parecia bem em campo era Nkunku. De verdade, bem de verdade era ele. O resto é difícil de falar. É muito difícil de falar. Essa partida foi horrível. Todas as maneiras que você possa imaginar. Não é aceitável. O lance do gol de cabeça do jogador do Servette é ridículo. O cara pula livre em cima de um zagueiro que é mais alto que ele, cabeceia e faz o gol numa boa. E eu fui olhar, o cara tem 1,84 m de altura, tipo, ele não é tão baixo, mas, mano, pelo amor de Deus, dá pra marcar melhor. E pior ainda foi o goleiro, né? Felipe Jorgensen comete uma falha grave, porque por mais que ele tenha pulado, ele não cabeceou bem, ele cabeceou em cima do goleiro, e o goleiro, eu não sei o que o goleiro tá fazendo, eu achei que o Jorgensen tentou antecipar o lance, e ele pensou que o cara ia adiantar a bola e chutar. Uma burrice. Coisa de jogador jovem. Eu já falei isso 1000 vezes, cara. Cara, pra que esse cara precisa errar no meu time? Por que ele não pode errar em outro lugar e depois o Chelsea contratar ele quando ele for bom, velho? E não seria muito diferente o valor que a gente pagou, cara? Eu me pergunto muito isso, velho. Pra que fazer isso? Porque, olha isso, cara. A gente quase foi eliminado pro Servette. Ficou um gol da gente ir pros pênaltis pra esses caras. E talvez eles ganhar, porque o goleiro deles hoje tava parecendo o capiroto e o nosso parecia doido, varrido em campo. Cara, não dá. Na moral, não dá. Eu não vou nem ficar entrando em tático aqui. É feeling, sentimento. O sentimento desse jogo é horrível. Não é legal, cara. Sinceramente, foi uma merda essa partida. Que eu acho que eu vou entrar agora na questão de falar sobre os jogadores que jogaram bem ou mal. Vou começar pelo Servette em primeiro lugar. O goleiro dele estava extremamente atrapalhado, mas foi extremamente dedicado ao campo e foi muito bem, ok? Gostei. BT o zagueiro deles, Steve Roller, acho que é assim que pronuncia o nome dele, jogando muita bola. Gostei desse maluco, jogou muito. E, de novo, eu falo de Gael Unduá. Falei no outro vídeo, falei nesse e, inclusive, eu deixo aqui bem claro pra vocês. Fiquem de olho nesse nome. Esse aqui é o típico jogador que dá pra jogar em time maior, ok? Eu não tô falando de Premier League, mas ele ainda tem 28 anos, parece um zagueiro com poder defensivo muito bom. Talvez dê pra ir pra uma Liga Portugal, um lugarzinho assim um pouquinho maior. Dá pra tentar, é um jogador interessante. Gostei de tudo que eu vi dele. Parece ser o jogador mais correto em campo do Servette, de todos os 2 jogos que eu vi, ok? De resto eu não tenho mais nenhuma crítica ao Servette. Ninguém jogou mal no meu ponto de vista, todo mundo fez o que dava pra fazer. Lembre-se, esses caras ganham muito menos, eles têm muito menos chance de ganhar da gente, e ainda assim eles foram muito bem na partida, fizeram a parte deles, ok? Agora eu começo com o Chelsea falando de quem jogou bem pra mim. Christopher Nkunku, maravilhoso em campo, muito bem. Bateu o pênalti bem, criou um monte de jogada, criou um monte de ação. Inclusive, o ponta de Enzo Maresca, que eu já falei, ele fica fora das jogadas agressivas do campo pela própria ideia do jogo dele, mas os jogadores são tão talentosos do Chelsea que eles conseguem criar jogadas simplesmente que não dá pra parar, velho. E aí o ponta acaba saindo na cara do gol, como rolou com o Madueke no jogo do Wolves, como rolou hoje com o Cole Palmer saindo na cara do gol e metendo a bola na trave. Um passe ridículo de Nkunku, cara. Que partida maravilhosa dele. E ao lado dele nós tínhamos o imbecil do Ki Hernandez Bughal. Eu não sei porque ele não foi substituído. Eu não sei explicar. Eu não sei porque o treinador permitiu que ele continuasse tanto tempo em campo. Porque ele tava jogando muito mal. Ele foi o pior jogador dessa partida. No primeiro tempo ele não foi bem. No segundo tempo ele foi mal também. Só foi piorando a cada minuto de jogo. Errava tudo que fazia. Fazia tudo errado. Não dá. Eu não sei porque ele não substituiu. Agora veio a vibe Pochettino, né? De o cara tá jogando mal, eu vou deixar ele em campo e foda-se. Vamos ver até onde vai. Inaceitável da parte do treinador não agir. Mudryk começou bem, depois foi diminuindo o ritmo. Aí perdeu o gol. Quer dizer, nem perdeu tanto, né? Ele chutou até minimamente direito. O padrão dele é chutar pra cima. Mark Gill cumpriu muita função tática, mas não fez mais do que isso. Só que eu gosto do fato dele cumprir a função tática, porque pelo menos ele tá fazendo alguma coisa na partida que é importante e que agrega em alguma coisa pro time. Então, defensivamente falando, no primeiro tempo a gente tava melhor muito por causa do nosso centroavante. A pressão que ele faz causa resultados, e resultados importantes para que a gente não tenha um ataque tão forte do adversário, que ele não conseguia construir com calma. Quando o Nicolas Jackson entra, aí começa o problema, porque é aquela marcação fofa, aquela marcação frouxa, aquela marcação sem vontade que ele sempre apresenta em campo. E ele sabe fazer, mas ele parece não querer, mano. É ridículo ele marcando. Ficou frouxo de novo, e aí o espaço vem, cara. Aí eles podem construir. O segundo tempo foi resumidamente nisso, cara. Renato Veiga não parecia legal nesse jogo, cara. Não gostei muito do que eu vi dele em campo, não. Achei bem fraco mesmo. Na zaga, Badiashile e Zazie, eu não gostei dos dois em campo. Zazie foi um pouquinho melhor, mas Badiashile bem fraco ali. Muito fácil de ganhar duelo em cima dele. Enzo Fernandes fez a parte dele, assim como o Madueke fez a parte dele, mas jogos mornos.
não agregam em muita coisa, e é isso. Vindo do banco, o único que foi decente pra mim foi Cole Palmer. Tyreek George faz uns primeiros lances interessantes e depois some do jogo, não consegue fazer mais nada na partida. É o que eu espero de um jogador que é da base, que ainda não tem nível do profissional. Mesmo que tenha uma galera que talvez não entenda isso, mas tem uma diferença de jogador profissional para um jogador da base que quem entende de verdade sabe, só de bater o olho você sabe que esse cara aqui não tá pronto pro profissional. É a diferença, por exemplo, de Omari Hudson, quando ele estreia com Potter, pra Omari Hudson, que joga hoje na primeira divisão inglesa sob o comando de Kieran McKinney, porque é um cara muito mais experiente, é um cara com muito mais confiança, é um cara que sabe coisas que ele não pode e pode fazer em campo, ele entende o que é o futebol profissional hoje. Naquela época ele não entendia e naquela época ele precisava ser emprestado, assim como o Tyreek George tem que ser emprestado também, ok? Só esse recado aqui, é um jogador que precisa de experiência ainda, muita, ok? Muita. Um jogador que precisa de, sei lá, de 2.000, 3.000 minutos aí profissionais, uma championship pra poder jogar. Por último eu falo um dos piores da partida também, que foi o Philip Jorgensen. Ele não me roupasse que nem Robert Sanchez, mas eu não gostei das defesas, não gostei do jogo dele, parecia um jogo muito morno, muito parado, muito sem ação, sem liderança. O goleiro tem, que eu já falei, tem que falar mais, tem que estar presente. O goleiro é muito importante porque a visão do jogo dele é diferente do jogador de linha. Então, cara, difícil. Não tenho mais o que falar, cara. Enfim, cara, e pra finalizar esse vídeo aqui, que foi uma tragédia isso aqui, cara, aqui eu cito um momento em específico da temporada passada, onde a gente perdeu de 1-0 para um time de segunda divisão na Copa da Liga Inglesa. Gravei o vídeo naquela época, falei sobre o jogo, detonei Pochettino, e aqui eu detono novamente o treinador atual, cara. Isso aqui não pode acontecer. Na época eu fiquei revoltado. Como a gente perde de 1-0 para um time de segunda divisão, e hoje eu pergunto como a gente perde 2-1 para um time da Suíça, totalmente nada a ver, cara. Também tem um comentário que eu vi a semana inteira rolando, que é: nós não precisamos de Sancho não tem nível pra estar jogando aqui. Hoje eu faço essa pergunta pra você. Você preferia quem tá em campo ali na esquerda do campo? Sancho ou Mudryk? É só essa pergunta que eu deixo pra você. Você mesmo vai se responder e você mesmo vai chegar à conclusão se o que você tá falando faz algum sentido ou não, cara. E eu deixo esse recado pra essa galera. Porque, mano, hoje a gente precisava de um Sancho. A gente precisava de alguém que aproveitasse aquela chance onde Mudryk tava na cara do gol. Você acha que ele não ia fazer aquele gol? Eu tenho certeza que ele ia. Aí muita gente vai falar: pô, mas Sancho consegue ficar jogando no extremo do campo? Consegue. Muita facilidade, cara. Ele não tem problema nenhum com isso. Ele não é aquele cara que vai fazer 1000 duelos e ganhar os 1000 duelos que nem Madueke, mas ele é um cara que com 2 duelos que ele ganhar, a gente vai estar quase fazendo um gol. Ele é muito oportunista, ele é muito bom nisso. Então, não, tá faltando ponto, a gente tá bem nessa parte. Confio muito em Madueke e Pedro Neto pra temporada. Lembrando que eu não tô criticando Madueke, eu só tô falando da condição física dele, cara. Ele se lesiona bastante também. Tem gente que não sabe disso. No histórico dele tem muita lesão. Ele é um jogador de... não chega a ser de vidro, que nem Pedro Neto. Pedro Neto, eu tenho certeza que até o meio dessa temporada ele vai estar lesionado durante até o fim dela. Eu sei. Ele é tipo Ben Chilwell e Reece James, é a mesma coisa. Só que o Madueke, ele se lesiona pontualmente, cara. É complicado. A gente vai perder ele também. A gente não precisa de Sancho, que joga dos dois lados. Eu fico na dúvida aí com você, cara. Se você sabe realmente do que você tá falando. Ou se tem tanta certeza assim, né? Não precisamos de jogadores tão... Será? Será que você olhou o histórico de lesão dessa galera que tá aí? Porque eu vi quando o João Félix chegou, muita gente falando: não precisamos desse cara. Será, mano? Você já viu quantos minutos esses caras fazem por temporada que a gente contratou? E aqui, lembre, você não briga comigo, briga com a direção do Chelsea. Foi eles que contrataram um monte de jogador que se lesiona toda a temporada. Não fui eu. Cara, saindo desse clima aqui meio bosta, lembrando o que eu falei outro dia. Às vezes a fase ruim é bom pra vir a fase boa, cara. Talvez esse Enzo Maresca venha pra mostrar pra essa direção que eles estão no caminho errado e que a gente vai se fuder se eles não contratarem um treinador decente, e tá tudo bem, tá ligado? A gente vai viver esse momento, vai viver essa fase horrorosa. Depois sai esse cara e eles vão ter que trazer alguém bom, ter que trazer alguém de peso. Não precisa ser o meu treinador favorito, não precisa ser Mourinho, não precisa trazer Alex Ferguson da aposentadoria e trazer pra cá. Pode ser só um Xavi, um Sebastião Hunes, pode ser qualquer um desses, cara. Para de fazer teste no meu time, para de jogar FIFA com o meu time. É só isso que eu quero. Enfim, cara, e se você gostou desse vídeo, mano, não esquece de deixar o like, compartilha esse vídeo com um amigo seu também, ajudar muito aqui o canal, ok? E muito obrigado por me escutar até aqui. Tchau.